Cá, acho que a principal pergunta que eu acho que muita gente te pergunta isso daqui. Hoje, tem muitos empreendedores que não conseguem ir para frente. Abrem empresa e, infelizmente, se deve ver muito, né? Acabam quebrando. Por que você acha que o empreendedor quebra no Brasil? Bom, ótima pergunta para a gente já começar aqui e colocar fogo no parquinho, né? Eu acho que o primeiro de tudo é a falta de conhecimento, assim como acontece no mercado financeiro. As pessoas, elas querem empreender, mas elas começam empreendendo por necessidade, não por oportunidade. Eu acho que tem dois tipos de empreendedorismos principais, né? O oportunidade e necessidade. Quando eu não tenho conhecimento ou eu tenho uma necessidade de pagar boleto, de apagar incêndio, eu acabo criando alguma coisa. E daí eu vou para o mundo do empreendedorismo para tentar resolver esse problema que eu tenho. E daí como eu faço isso? Sem ter conhecimento ainda das áreas que eu preciso para empreender. E muitas pessoas também confundem empreendedorismo sair montando um CNPJ. Ah, eu tô de saco cheio do meu chefe, eu não quero mais trabalhar naquele lugar, eu acho que ele é povo chato. E daí eu vou montar um negócio e isso vai me libertar. Só que isso não vai te libertar se você, de fato, não estudar, se você não tiver conhecimento. E daí sai montando algum negócio que não sabe nem para onde vai. E um ponto também bem importante, né? As pessoas elas acabam empreendendo em coisas que elas acham que vai dar certo ou que elas gostam. É aquela velha história. Você vai falar assim, putz, você perguntar pra sua mãe, pros seus amigos, se eles gostam do teu produto, a resposta vai ser sim, né? Daí você começa a vender e você fala, putz, tem uma oportunidade aqui, mas você não entende o tamanho do mercado. Então são muitas coisas envolvidas para o empreendedor ter sucesso. E a primeira delas também é a questão de fazer uma boa gestão de risco, assim como a gente faz no mercado financeiro. O empreendedor, ele tem mania de... ele nunca empreendeu. Aí ele vai lá, pega todo o dinheiro dele, monta um negócio novo, coloca, por exemplo, todo o dinheiro em marketing. Ah, falaram que marketing digital dá certo. Vou colocar tudo em anúncio no Google. E ele não sabe direito o que ele está fazendo, o retorno que ele vai ter, então ele não faz uma boa gestão, ele não cuida dos números. E se você for ver, no final do dia, é isso, são os números. São os números que ditam o sucesso que você vai ter. E o empreendedor abandona isso. Aí vem um ponto mais grave, né, Cá? Que é importante da gente reforçar, que o brasileiro tem medo dos números. Tanto que a primeira coisa que todo mundo pergunta na hora de aprender sobre investimentos é: preciso saber matemática? Porque eu sou péssimo em matemática. Preciso saber finanças? Porque eu sou péssimo em finanças. E acontece também no Shark, as pessoas chegam lá e falam assim: não, sabe o que que é? Eu não sei esses números porque eu não sou da área financeira. Cara, mas você é o líder da empresa. Como que você não sabe seus números? Se você não sabe seus números, você não conhece seu negócio. Então, um dos maiores motivos do empreendedor quebrar é falta de conhecimento e principalmente dele não estudar os números dele. Aí ele toma decisão por achismo. Aí vem um problema de crença em relação a números e também de falta de educação mesmo, de estudar algo antes de começar a executar. De eu atropelar essa etapa do conhecimento. Sabe algo que eu vejo muito? E até quero deixar aqui uma história de reflexão. Às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim: eu quero abrir uma loja de roupa. Tudo bem, mas você trabalha nesse setor, você vende uma experiência, você já sabe? Aí a pessoa fala: não, eu nunca fiz isso. Então você precisa entender o seu plano de ação, você precisa entender, né, o que as pessoas gostam, não só você, o que você vai vender agrada o seu consumidor. Então esse é um erro que eu vejo muito. Teve amigas minhas aí, uma época, que falaram: ah, vou abrir uma loja de roupas e tudo mais, e infelizmente acabam quebrando, porque é aquilo, né? Ela gosta da roupa, enfim, mas muitas vezes não é. O público já tem gente competindo no mercado, né? Já tem grandes players e é complicado. Né, André? Não, eu acho. Tem que ter um business plan, é um mínimo, né? Você vai começar um negócio, você tem que ter um plano de negócio. Agora, Carol, olhando o cenário econômico hoje e até político, a gente saiu de um governo Bolsonaro, que tinha ali um ministro da Economia, que era o Paulo Guedes, e estamos agora transacionando para o Lula. Falando no setor de empreendedorismo, no caso. Muitas pessoas aqui pensando em começar a empreender ou montar sua empresa. Você acha que muda algo de um governo para o outro? Ou até mesmo falando no cenário econômico? Ou para você, olhando como grande empreendedora, empresária, na verdade já está acostumada com isso? O que você tem a dizer para quem está começando a empreender agora ou quer, mas está com medo? Opa, governo de esquerda. Bom, primeiro de tudo, né, se a gente pegar e toda vez que tiver uma mudança de cenário, a gente não fizer alguma coisa, a gente não for empreender, a gente não for tomar uma atitude, a gente não sai do lugar no Brasil, né? Porque, vamos lá, o tempo todo acontece alguma coisa no nosso país, né? Eu até brinco que a crise, ela não vem pro Brasil, ela mora aqui. Então, já começa por aí. Então, é importante da gente dizer que essa mudança, ela faz com que o empreendedor, sim, ele tenha
que readequar, muitas vezes, o planejamento dele. O que vai impactar? Quem pode ser beneficiado, quem pode ser atrapalhado nesse novo circuito, digamos assim. Quais são os setores ou segmentos que vale mais a pena eu empreender? Porque, por exemplo, se a gente considerar o mesmo, como eu falei aqui, sobre educação, você vai falar, cara, vale a pena a Atom diminuir o ritmo dela agora que teve uma mudança de governo? A resposta é não. Por quê? Porque o Brasil começou a dar valor para a educação agora. E uma mente que expande nunca mais retrai. Então, ou seja, o brasileiro que aprendeu sobre o mundo dos investimentos, que aprendeu que ele precisa ter outras fontes de renda, ele não vai brecar isso, ou ele não vai voltar atrás porque teve uma mudança de governo. Então, obviamente, alguns setores, alguns segmentos estão mais preocupados. Grandes empresários que tinham uma intenção, por exemplo, de contratar mais gente no primeiro setor, no primeiro semestre, decidiram não contratar. Isso já está impactando a economia. O que a gente vai ver é provavelmente um ano mais turbulento por isso também. Então, grandes empresários, fábricas, etc., não sabem como vai ser essa reação, como que vai ser, de fato, as diretrizes desse novo governo. Eles decidem o quê? Vou investir? Não, não vou investir. Vou esperar o primeiro semestre. Vou investir no segundo semestre, que é o que a gente mais está escutando. Então, grandes empresários, principalmente a indústria, principalmente o varejo, diminuindo os seus possíveis investimentos, que vinham de um cenário muito positivo com o Guedes, né? Não tem como qualquer pessoa que entende um pouquinho de economia não ter uma admiração por tudo que ele fez durante esse tempo, né? Então, acho que vale muito a pena dizer que quando você tem um cenário muito positivo, né, no caso econômico, como o Guedes trouxe num momento muito turbulento como foi a pandemia, e daí tem uma mudança que você não sabe o que vai acontecer, qual é o caminho natural? Cara, eu vou esperar. Esse esperar prejudica a nossa economia. Esse é o ponto. Agora, deixar de empreender porque teve uma mudança, aí, assim, né, não existe isso. Você vai continuar empreendendo, você vai continuar entendendo quais são os segmentos e lembrando que existe uma fala de querer popularizar, de querer abrir espaço para a educação ou principalmente para as pessoas ganharem mais dinheiro. Então, segmentos, setores que estão alinhados com essa fala também devem ser beneficiados. Então, eu acho que o cuidado só que a gente tem que tomar é sempre esse, né? De não tomar uma decisão muito drástica. Ah, porque não, parei, vou desistir da vida. Não, gente, não é assim também, né? Então, acho que a gente já passou, né? Vocês têm mais ou menos a mesma idade que eu, então, ou seja, olha quantas turbulências a gente já passou e quantas empresas cresceram nessas turbulências. E, de novo, eu bato nessa tecla. O bom de dizer é que eu acho que cada vez mais a nossa sociedade está entendendo que o bom do brasileiro é o brasileiro e sem piadinha. Então, ou seja, o bom do Brasil é o brasileiro. É ele que faz, é ele que prospera, é ele que gera emprego, é ele que cria. Então, cada vez mais as pessoas tendo essa consciência, o governo atrapalha menos. O governo só atrapalha muito quando as pessoas não têm essa consciência e elas se tornam mais reféns. Então, o que a gente precisa é popularizar essa ideologia de que nós somos capazes de ser maior do que qualquer governo. E isso está acontecendo. E exemplo disso é o que aconteceu também nos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, as pessoas têm de 3 a 4 fontes de renda. No Brasil, Malemar se tem uma. Então, acho que aos poucos as pessoas estão tomando consciência disso, investindo mais nelas, entendendo que o sucesso delas depende delas. Então, eu acredito, de uma forma até otimista, que apesar de toda a turbulência e da gente não estar satisfeito com algumas coisas que estão sendo apresentadas pelo novo governo, que sim, o que vai acontecer na economia nos próximos anos é que ela vai crescer e que o empreendedor tem muito espaço. E principalmente lembrando, né, pessoal, o Brasil tem muito problema. Isso quer dizer que o empreendedor tem muita oportunidade. Exatamente. Porque só dá para empreender onde tem problema. Porque o papel do empreendedor é solucionar problemas. Então, se não tem problema, tá errado. Se não tem problema, tá você não tem como empreender. Daí você muda para a Austrália, por exemplo, que é maravilhoso. Eu tenho uma grande amiga que mora em Sydney. Mas a Austrália, ela vai crescer pouco. A bolsa, inclusive, lá tem pouca volatilidade. Por quê? Porque é tudo redondinho, é tudo perfeitinho, as pessoas já estão ganhando dinheiro, o governo já está... Então, ou seja, tem pouca oportunidade de enriquecimento rápido nesse sentido, né? Não estou falando que não tenha, só estou falando que quanto mais caos existe, quanto mais problema, mais oportunidade tem para o empreendedor. Então, é um ótimo momento, sim, para as pessoas que querem empreender.